Então agora vamos implementar o check speed. Bom, basicamente o check speed, nesse primeiro momento, ele vai verificar se foi permitido o aumento da velocidade e incrementar a velocidade atual. Então, como é que a gente faz isso? Vamos passar aqui para o check speed a velocidade que está sendo processada atualmente. Seria float speed. E nós vamos verificar aqui o seguinte: increase speed, se increase speed for verdade, nós vamos pegar speed e vamos acrescentar o speed to increase. Nós vamos aumentar um pouquinho a velocidade já existente para que o player possa correr um pouquinho mais rápido. Possivelmente aqui um pouco mais à frente a gente deve colocar aqui umas outras verificações, etc. Mas por enquanto a gente vai fazer só isso. E já que aqui é um lugar onde a gente vai verificar e de certa forma organizar a velocidade que o player se encontra, vamos então marcar também o current speed aqui. Speed. E ele vai deixar de ser void, né? Vai ser float. Nós vamos retornar aqui speed ou current speed também, é o mesmo. E no inspector agora, se a gente for no Unity, já é possível ver o current speed sendo modificado. Desculpa, tem que chamar o método aqui. Então, antes do player se mover, a gente vai falar speed é igual check speed. Nós vamos passar ele mesmo como parâmetro. Então vamos verificar agora. Então agora você pode ver que o current speed é alterado conforme a gente anda, né? E agora a gente precisa fazer com que ele corra um pouquinho mais rápido. Se bem que ele já está bem rápido, né? Vamos ver aqui se 3 é. 3 é uma velocidade boa. Então, para que ele possa correr um pouco mais, a gente precisa programar esse aumento de velocidade, né? De certa forma a gente já fez isso, né, aqui no Increase Speed, mas como é que eu faço para que o Increase Speed seja ativado? É óbvio que isso é através de um comando do teclado, né? Então ou do joystick. Então nós vamos fazer isso através do Player Controller, que a gente está setando como o responsável por essas ações do usuário. Então, basicamente nós vamos fazer o seguinte: handle action input se input get button down não sei se eu devo chamar pelo string. Vamos verificar aqui no Unity como é que a gente faz para chamar um key específico. Um dos motivos de eu estar pesquisando aqui é óbvio, eu não lembro de tudo, e é também para a gente acostumar a sempre procurar soluções pela API do Unity.
returns true while the user holds down the key identified name. Get key. Up, down. Ah, sim, então get key é provavelmente o que a gente está precisando. Muito bem. Então, voltamos lá. Input get key. Key code. Vamos usar o left shift. Então, enquanto o player manter pressionado a tecla left shift, nós vamos aumentar a velocidade de movimento. Então, para isso, nós faremos player motor instance increase speed equals true. E é óbvio que se ele não estiver mais pressionando a tecla, nós diremos que increase speed é falso. E observe que utilizando isso, o player motor está sendo chamado constantemente. Então lá no player motor, quando ele for checar a velocidade, o player pressionou essa tecla, automaticamente, quando ele passar por aqui, ele vai verificar, foi pressionado, ok, então nós vamos multiplicar a velocidade e devolver uma velocidade um pouco maior. Vamos ver se isso funciona. Deixa eu diminuir para 3 aqui. Então nós estamos na velocidade máxima, eu vou pressionar a tecla. E agora a velocidade máxima passou para 4.5. Vou soltar, voltando para 3. Então, funcionou perfeitamente nosso increase speed. Uma coisa que a gente pode fazer também é aumentar também a velocidade da rotação. A nossa rotação está setada em 95 e a gente pode utilizar a mesma ideia aqui. Rotation speed pode passar a ser incrementado também, se essa for a necessidade. Mas aí para isso a gente precisaria chamar ele aqui um pouco acima, né? Um pouco abaixo, antes aqui de rotacionar, para verificar qual é a rotação nova, né? Incrementar. Nós não precisamos fazer isso agora, não é objetivo, mas se você precisar, basta fazer isso que eu estou te falando. Utilizar o mesmo check speed e, por exemplo, aqui, funcionaria assim. Passaria a rotação e automaticamente ele incrementaria, certo? Da mesma forma, a gente pode criar um speed decrease para diminuir a velocidade. Aí, ao invés de multiplicar, seria dividir, e a velocidade então diminuiria significativamente, dependendo da quantidade, dependendo do valor que você setou para o speed increase. Ok. Feito isso, nós poderíamos passar para a aplicação da gravidade, que ainda não foi implementado. Mas eu gostaria de mostrar uma coisa interessante. Nesse tipo de movimento do Character Controller, Simple Move, que a gente está utilizando, já existe uma certa força aplicada no eixo Y. Olha aqui, para você entender o que eu quero dizer. Observa que ele já tem uma gravidade mesmo sem a gente efetuar o cálculo. Uma gravidade mais suave,
é óbvio, mas ela já funciona. A gente pode dar um override nisso, criando a nossa própria gravidade, ou manter essa daqui que já é automática. No meu caso aqui desse personagem, eu acho que ela está um pouco lenta, porque eu acho que é o peso dele. Então vamos implementar essa gravidade. Bom, como eu havia explicado, a gravidade, na verdade, é o valor que é preenchido no eixo Y. Então, o que nós precisamos fazer é armazenar uma variável separada para armazenar o valor do eixo Y e de vez em quando alterar isso, seja quando ele estiver pulando ou caindo. Então a gente costuma chamar essa variável de vertical velocity. Vamos implementar aqui float vertical velocity. Vamos setar ela para 0. Bom, e aqui nós teríamos que fazer uma pergunta, porque nós já implementamos isso daqui, olha. Is gravity enabled? Então, nós temos que saber se a gravidade não estiver habilitada, então nós paramos por aqui. Mas como eu havia explicado, esse tipo de movimento que a gente está utilizando, ele já aplica a força, então isso aqui até nem teria efeito nenhum, ele continuaria aplicando. Mas isso aqui vai ter efeito para o nosso próximo tipo de movimento, que é o Locked Movement. Esse sim a gente tem um controle mais complexo de todos os eixos do Move Direction. Então, nesse tipo de movimento a gente vai controlar em que momento ele deve estar com valor 0 ou maior que 0 no eixo Y. Aqui a gente não tem muito controle. Então, não serve para esse caso, mas vai servir para o outro, e o Apply Gravity vai ser utilizado pelos dois. Nesse nosso caso, desse primeiro tipo de movimento, o Apply Gravity vai ser mais para melhorar esse tempo muito lento aí de queda do player quando ele está no ar para o solo. Então, se a gravidade estiver habilitada, não estiver habilitada, para. Ou vertical velocity foi igual a 0. Na verdade eu vou inverter isso aqui, porque eu quero calcular, aliás, ir diminuindo a velocidade vertical nesse método. Então, pode ser que ela atinja 0 ponto alguma coisa e não desça de 0 ponto alguma coisa para 0. E aí pode ser que o player fique um pouquinho acima do terreno. Então, para isso eu prefiro fazer dessa forma aqui, então. Vertical velocity. Vamos subtraindo da gravidade vezes delta time. Que é para ir suavizando, né? Diminuindo suavemente conforme o peso do nosso player, conforme a massa de gravidade. E se não estiver gravidade habilitada e velocidade vertical for 0, então vertical velocity para 0. Muito bem. E tudo que nós temos que fazer eu vou até aplicar isso aqui. Vamos ver se isso funciona.
Então já apareceu aqui o Vertical Velocity. Tocar. Funcionando. Rotação também. Bonitinho. Então vamos setar o Vertical Velocity para outro. Diminuiu, mas não desceu no player. Bom, isso acontece porque em nenhum momento a gente utilizou o Vertical Velocity para mover o nosso objeto no eixo Y. Então, para que isso ocorra, nesse tipo de movimento, do Simple Move, a gente usa uma forma especial. Na verdade, quando a gente estiver utilizando o Locked Mode, basta simplesmente setar o valor do Move Direction no eixo Y igual ao Vertical Velocity. Nesse caso aqui não funciona, então a gente vai utilizar da seguinte forma: se Vertical Velocity for maior que 0, a gente diz para o transform.translate vector3 up. De novo, se você não souber o que é o up, dá uma pesquisadinha na API. Vezes Vertical Velocity vezes Delta Time. Ups. Às vezes funciona. Muito bem. Então agora a gente já consegue até simular o pulo, né? Vamos colocar uma mais aqui. Muito bem. Bom, com isso a gente conclui a primeira parte de movimento, né, do nosso player. Vamos só documentar aqui algumas coisas que é importante. Ok. Então, isso daqui também é super importante você escrever. Você pode até escrever mesmo em português. Eu prefiro assim. E isso aqui é importante para se depois você tiver alguma dúvida, você volta no seu código e consegue identificar mais rápido. Além da documentação prévia, né, que você faz, como eu fiz no início do projeto. Então agora vamos passar para a criação do outro tipo de movimento,
né, o Locked Movement. E a ideia desse movimento é basicamente a mesma do Normal Movement, só que nós não teremos rotação nesse tipo de movimento. Então a primeira coisa que a gente tem a fazer é identificar a direção em que o player vai se movimentar. Então para isso nós já temos o vetor de direção, que é o nosso Move Direction. Então nós vamos fazer o seguinte: Move Direction equals novo vetor vector tree. Vamos definir o eixo X. Quem será o responsável pelo eixo X? E pensando nisso, quem será o eixo X? Esse é o eixo X. Então seria o comando horizontal. Então seria input get axis horizontal. O eixo Y, como nesse caso a gente tem um controle maior do movimento, nós não vamos utilizar o Simple Move. Nós podemos aqui definir então que o eixo Y, que é o responsável pelo salto, digamos assim, né? Nós podemos utilizar o Vertical Velocity. E por fim, o eixo Z seria para frente e para trás, então seria input get axis vertical. Muito bem. Feito isso, nós podemos utilizar a velocidade para definir o quanto para frente ou o quanto para os lados, né, da mesma forma que a gente utilizou aqui no movimento normal. Então, speed é igual, perdão, nesse caso nós vamos fazer diferente. Move direction incrementado pela velocidade máxima, né? Só porque nós temos um check speed para ver se a velocidade aumenta, e nós vamos passar o max speed como parâmetro. Então, se houver incremento, ele vai pegar 4, né, que é a velocidade que a gente definiu, e incrementar com 1.5 por delta time. Desculpe. Ele vai incrementar por 1.5, que é o speed to increase. Muito bem. Nós precisamos aplicar a gravidade. Apply gravity. E também movimentar o player na direção que nós encontramos e na velocidade que encontramos. Para isso, nós fazemos character controller .move e não simple move. Simple move como utilizamos no movimento normal. Move direction is time delta time. E para que a gente possa testar, nós precisamos setar o movimento como locked movement. E nada mais justo que fazer isso no controller, né? Bom, se left e shift for pressionado, aumenta a velocidade. Então vamos imaginar que, como nós já discutimos aqui, ele seria utilizado, eu expliquei no vídeo anterior, ele seria utilizado quando o player estivesse armado, por exemplo. Que ele precisasse estar travado olhando sempre para frente
e não girar, para ficar mais fácil de atirar no alvo. Então, nós vamos procurar que o player pressione na tecla, aliás, button. Enquanto o player estiver com o botão, agora eu não sei se é o fire, vamos verificar aqui no Unity. Settings, input, mouse 0, fire 2, é o botão direito do mouse, fire 2, é isso. Só que nós não vamos fazer isso aqui, uma vez que a gente precisa trocar o tipo de motor acessado. Então, a gente vai fazer isso aqui. Então, enquanto o player manter o botão direito do mouse pressionado, nós vamos falar que o lock movement é o a ser utilizado. Caso contrário, é o modo normal. Então, vamos lá. É igual a true. Então, locked movement. Ok, então a gente deve passar por aqui. Vamos ver se isso funciona. Não funcionou. Possivelmente eu acredito que eu estou utilizando o botão errado. Vamos dar uma pesquisada. Eu acredito que existe uma forma de acessar o mouse diretamente. Vamos ver se é isso. Input. Get mouse button. Então isso aqui é o que nós precisamos. E no nosso caso é o botão número 1. Vamos ver se isso funciona. Ainda sem sucesso. Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui. Get locomotion input. Se o botão for pressionado, nós chamamos o update motor com o parâmetro true. Ok. Locked mode nesse caso aqui será verdadeiro e ele deve chamar o locked mode do movement. Ok. Bom, eu pausei aqui, fiz uma descobertinha que na verdade get mouse button down só ocorre quando é pressionado abaixo, não enquanto ele estiver pressionado. Então, ele na verdade estava chegando aqui no locked movement, mas é por um quadro só, por uma fração de segundo. Então, na verdade, a gente precisa do get mouse button. E agora, pressiono e aí sim funciona o modo travado de se movimentar. Certo? Então agora nós temos dois tipos de movimentação funcionando em um único sistema.
E isso é muito legal. Bom, vamos ver se está faltando mais alguma coisa. Ok. Assim. Temos que testar se a gravidade está funcionando. Bom, vai ser mais fácil de testar quando a gente aplicar o pulo, né, nesse modo. Vamos deixar então o teste da gravidade mais à frente, que eu não consigo segurar o botão direito do mouse e colocar o valor ao mesmo tempo. O que mais? Eu acho que é isso do Player Motor. Mas é só a gente documentar aqui. Store. Ok. Então, vamos olhar aqui o que temos mais para fazer. Player Skeleton. Bom, o Player Skeleton eu já fiz esse script anteriormente. Então, para a gente não perder tempo, eu vou só copiar. Aqui a gente vai só dar uma repassada aqui. Eu vou explicar linha por linha para vocês entenderem. Mas nós não vamos escrever, né, para não perder tempo. Então, vou criar aqui Player Skeleton. E deixa eu pegar aqui. Muito bem. Uma das coisas importantes do Player Skeleton é a utilização do link, uma biblioteca do .NET. Se você quiser conhecer mais, você vai ter que pesquisar na documentação do .NET da Microsoft. Mas é uma ferramenta muito útil para uma série de coisas, inclusive leitura de arquivos XML, etc. Bom, nós temos aqui, como eu expliquei na documentação, Research, New Find and Children. Do começo, nós temos a instância, por causa do singleton. Body parts seria o seguinte, vamos supor que nós temos partes do corpo junto ao player que não fazem parte do corpo natural, mãos, dedos, nada disso, digo bolsas, mochila, armas e etc. Isso pode ser adicionado aqui, inclusive as partes normais do corpo. Eu lembrei agora, na verdade ele não faz separação. Todos os objetos que possuírem skinned mesh, inclusive eu acho que até anotei isso aqui. Não anotei. Sim, está aqui. This is the body definition, normally a skinned mesh. Ok, então é isso. Geralmente, os objetos que fazem parte do seu player que possui o skinned mesh pode ser agregado lá. Então, o que é o skinned mesh? Vou procurar aqui o corpo.
está aqui, ele usa o componente Skinned Mesh. Ok. E como eu já tinha dito antes em outro vídeo, essas partes do corpo podem ser escondidas ou utilizadas para outro fim, né, de mover, separar do player. De certa forma, você acaba tendo que acessar esses objetos e nada melhor do que já ter eles identificados de forma automática. Bones adicionais. Por exemplo, esse script a gente está criando para poder identificar um esqueleto convencional, né, de uma pessoa. A gente tem a cabeça, pescoço, ombro, mãos e etc. Mas mesmo em um corpo normal, se falando de um game, acontece de você ter bones adicionais, joints adicionais, né? Por exemplo, a gente usa alguns bones perto da mão para fazer um inverse kinematics, para posicionar a mão, a arma, por exemplo. Então a gente fala, olha, esse bone que está aqui próximo da arma, a mão deve estar próxima a ele quando estiver em uma posição de ataque, por exemplo. E uma série de outras utilidades, né, para ter bônus adicionais. Então a gente guarda eles aqui, caso eles existam. Na primeira vez que eu escrevi o código, eu defini aqui uma quantidade de espinhas, e aí eu ficava fazendo um monte de if para ver se tinha se tivesse mais de uma espinha, então eu podia procurar pela espinha 2 e tal. Isso acabou ficando meio trabalhoso. Aí a melhor solução foi fazer o que eu fiz aqui em seguida, que é criar um array de espinhas. Por isso que isso está aqui, então eu vou até apagar. Root, antes da gente falar da espinha, que está aqui em primeiro. Eu uso o padrão de nomes do 3D Max, que por acaso esse player aqui utiliza o mesmo, olha, BIP01, BIP001. Então, no seu caso pode ser diferente. Na verdade, se você estiver usando o mesmo player que eu, vai dar tudo certo, o mesmo modelo. Mas pode ser que você utilize um modelo diferente, que use o padrão de nomes do Motion Builder, por exemplo. Que no lugar de BIP001, o root node se chama root mesmo, root. E pelvis se chama hips. E por aí vai. Então, se o seu caso for diferente, você vai ter que mapear aqui embaixo no research, certo? Mas se você estiver seguindo o tutorial, pode ficar tranquilo que vai dar certo. A pelvis não precisa de explicação, porque é igual ao root, é um membro do corpo. No caso das spines, como eu disse antes, agora as espinhas são um array e são identificadas automaticamente se conter o nome spine, né? Então aqui tem até um código antigo aqui, nem precisa. E aí seguem o resto dos bones que a gente precisa. Na verdade, bem básico. Até nenhum dedo eu não cheguei a utilizar os dedos completos, quer dizer, os 5 dedos, porque não há necessidade mesmo. Esse left finger aqui eu até cheguei a colocar por causa de um teste que eu estava fazendo na época. Precisava posicionar o dedo indicador dele em uma certa posição, mas realmente também não é necessário, tá? O básico que a gente sempre usa são essas partes mais importantes, que é o braço,
a mão, né, o pescoço, a cabeça. Ok. Awake, nós já sabemos que é para criar o singleton, para ser acessado de outras classes. No início do script, se o root não for encontrado, se você não definir root, porque olha só, se eu colocar aqui o script, eu posso muito bem defini-lo aqui, ó, manualmente. Isso é, como se diz, painful, né? Totalmente doloroso. Eu quero fazer isso de forma automática. Então, para isso, se ele for null, a gente inicia o research, que é uma pesquisa, né? Bem simples mesmo, só para ver se ele encontra os membros que eu estou precisando. E aí o que ele faz é utilizar o link. Olha só a coisa mais linda de se ver. Ele percorre em todos os filhos do objeto pai que eu estou mandando, que no caso meu objeto pai é o carinha, né? E por um nome ele sai procurando aí o componente que eu preciso e tenta devolver ele como um transform. Isso aqui poderia ser um game object também, mas no caso a gente precisa do transform. Eu criei um utilitário também, porque você pode reparar que nesse meu exemplo eu utilizei um modelo que o esqueleto dele começava com BIP01. Mas nesse caso a pessoa que desenvolveu esse modelo colocou BIP001. Então, deixa eu procurar aqui o script que eu fiz. Bem, eu consegui achar aqui o script. Vou copiar ele lá para o nosso projeto. E detalhe que esse script ele tem que estar dentro da pasta editor, porque ele tem funcionalidade de menu no Unity. Se ele não tiver dentro dessa pasta editor, ele não vai funcionar corretamente. Então, aqui vamos dar uma espiada nele. Se você nunca utilizou isso daqui, isso aqui é simplesmente um tipo de condição para trabalhar em um certo ambiente. Quando você compilar o seu game, esse código provavelmente não vai rodar por causa dessa condição que garante que ele só rode enquanto ele estiver no editor do Unity. É bem útil isso daí quando você trabalha com utilitários. Bom, não tem muito segredo. É um script de wizard que abre uma janelinha para você configurar o seu esqueleto. Então eu fiz aqui uma série de implementações. Não tem nada de complicado. Ele te faz algumas perguntas via janela mesmo, a gente vai ver funcionando. E ele tenta preencher os objetos que a gente precisa baseado no nome que ele já conhece. Então, de novo, se o seu nome se a sua nomenclatura de esqueleto for diferente da do 3D Max, de um outro modelo que você queira, então você mapeia ele aqui ou lá no Player Skeleton, tá? Bom, vamos tentar utilizar ele aqui então. Ele vai estar no menu Motion Tracks, Tools, Auto Setup, Skeleton. Vamos ver se ele está aqui. Motion Tracks, Tools, Auto Setup, Skeleton. Então a gente vai pegar qual é o Game Object. Então, no nosso caso, esse carinha. Quantas espinhas ele tem? Esse cara aqui eu não sei. Ele tem só duas. Então, duas espinhas. E o prefixo é BIP001. Vamos ver o que ele vai fazer aqui pra gente. Olha só que bacana. Então ele já preencheu tudo que a gente precisava aqui para utilizar, inclusive o array de spines.
ele também detectou o corpo. Olha que interessante. Se eu tivesse mais objetos de Skinned Mesh, isso aqui me ajudaria muito, né? Vamos supor que você queira esconder o corpo dele, e mais para frente a gente vai ver isso, que é substituir ele pelo Ragdoll, né? Então, por exemplo, você mandaria esconder todas as partes, todos os objetos que estiverem no body parts, né? Você dava um for each via código e desabilitaria aqui, ó, né, via código, esse elemento e ativaria o Ragdoll. Funciona perfeitamente. Aqui você pode definir, ó, se precisar de ossos adicionais, que no nosso caso não tem, mas se tivesse, você diria quantos e procuraria o transform. Eu vou disponibilizar esse script de fazer o setup do skeleton no comentário do vídeo, e vocês podem baixar ele aí à vontade. Bom, por enquanto é isso. O player skeleton a gente não vai utilizar ele agora, nesse momento. Sim, quando a gente estiver fazendo as animações desse player funcionar, né, para a gente definir se alguma animação vai afetar só uma certa parte do corpo. Possivelmente também, quando a gente tiver, possivelmente não, a gente vai utilizar quando estiver implementando o Locomotion System. E no finalzinho eu quero adicionar também o Head Look Controller. E a gente vai utilizar bastante o Player Skeleton. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!